Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 22/7/2024. E, nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública. Hoje, o nosso estudo tem por tema Vivência Evangélica. E esse tema está no livro Lampadário Espírita, capítulo 51, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Quem vai fazer o estudo para a gente é a nossa querida irmã Jaqueline Brick, essa querida companheira trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, nós vamos pedir para a companheira Carmen fazer a leitura do preparo e a prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo de hoje é desse livro aqui, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a lição é número 10, que tem como título Nos Momentos Graves. E ele nos diz assim: use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente as circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas, o pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, amigos aqui reunidos, agradecemos essa oportunidade que a Casa de Francisco de Assis nos permite. Abençoe a nossa amiga Jaqueline, para que ela possa trazer para nós as explicações, o esclarecimento que essa obra nos traz. Abençoe a todos nós aqui presentes nesse momento agora, estamos recebendo as vibrações dos amigos espirituais e que nós possamos fazer jus nessa noite de estudos para que possamos arrecadar desses ensinos dessa noite de hoje é algo bom para a nossa caminhada evolutiva. Que nós possamos aproveitar bastante e estejamos atentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Como eu disse, meus irmãos, o nosso estudo de hoje é dessa obra aqui, ó, Lampadário Espírita, tá bom? Então, nós vamos passar a palavra agora para a nossa irmã Jaqueline Brick. Jaqueline, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos para fazer suas considerações, fique à vontade. Que Deus te abençoe e que continue a abençoar todos nós. Boa noite para você, querida. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Liga seu microfone, que parece que está desligado. Não, não, vocês estão me ouvindo bem? Denise, está me ouvindo? Faz positivo aí. Então, é o seu som, Jaqueline, que está... Eu acho que você vai ter que sair e entrar novamente. Então, meu Deus. Ok. Complicado aqui no celular, fica pequenininho, mas se vocês estiverem me ouvindo... Tá? Então tá bom. Isso é que importa. Vê se você vamos lá. aumentar um pouquinho o teu som. Vê se você aumentar só um pouquinho o som do celular.
Vê se aumentou. Tá, Melhorou? tá ótimo. Pode prosseguir. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Então, gente, esse tema de hoje, ele é muito pertinente ao que, na verdade, nós estamos vivenciando no momento, que é essa transição planetária, né? Que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, né? Para um mundo de regeneração. E o que essa vivência evangélica, né, tem a ver com isso? Na verdade, ela tem tudo. Porque quando a gente fala em mundo de regeneração, a gente fala em algo totalmente diferente, ou pelo menos em boa parte diferente, do mundo que a gente está vivenciando agora. E esse mundo, esse período de transição, na verdade, é um período de definições. Por que definições? Porque nós estamos, podemos dizer, que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Somos aqueles que estão, nesse momento, definindo se vamos reencarnar no mundo de regeneração ou se vamos ir para outros mundos ainda como provas e expiações. Então, a gente pode dizer que estamos vivenciando a nossa última oportunidade, né? Sim, para poder... Só um instante. Vou ligar aqui para não acabar a bateria. Isso. Agora não temos problema. Então, deixa eu só pegar minha... Essa é uma preparação, né? Nós estamos numa preparação para a transição planetária. Nós vamos sair de um mundo onde permanecem, onde priorizamos as sensações, para um mundo onde as prioridades são os sentimentos. E será que nós estamos preparados para isso? Como estamos fazendo essa preparação? Há sempre aquele burburinho na comunidade espírita, né, de que não sabemos uma data exata, né, de quando vai ser, na verdade, essa transição planetária. E Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, foi perguntado a ele, né, essa tal de transição, quanto tempo vai durar? Quando que ela vai começar? E Chico falou, Emmanuel, que está aqui ao meu lado, assevera que essa transição ela vai efetivamente começar por volta do ano de 2057. Aí a gente se pergunta, mas como que ele chegou a essa data? Isso foi em 1971. Por que essa data específica? Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, relata que o ano era 1831, ou seja, o primeiro reinado ainda de Dom Pedro II, né, mais ou menos, Pedro II, que Ismael reuniu seus colaboradores, né, espirituais e fez uma reunião dizendo que o século XIX era o século do advento do Consolador, ou seja, o século onde recebemos a nossa abençoada doutrina espírita. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de março de 1857. E ele colocou que depois haveriam 100 anos de preparação e mais 100 anos de execução para mudança desse ciclo. Então, se a gente fizer as contas, 100 anos do Livro dos Espíritos, 200 anos do Livro dos Espíritos, daria a data de 2057. Emmanuel falou para a gente que isso é uma data aproximada. Nós podemos ter até uma prorrogação dessa data, ela pode ser um pouquinho a mais, né? Não acredito que seja menos, mas ela pode ser um pouco
podemos ter uma oratória desse prazo, né? Que seria uma oportunidade de mais trabalho para podermos nos preparar para esse novo mundo. Quanto mais evoluímos, na verdade, nós adquirimos um nível maior de felicidade, não é verdade? De compreensão de como funciona a vida. Quando a gente tem esse esclarecimento, né, de como a vida funciona, do porquê estamos aqui, qual é, na verdade, essa função, que não estamos aqui simplesmente para aproveitar tudo da vida, sem nenhum comprometimento, né, sem nenhuma expectativa, as coisas se tornam muito vazias. Haja vista aquelas pessoas que têm tudo, né, materialmente falando, mas que ainda assim ficam perseguindo alguma coisa que possa preencher, esse vazio que elas sentem. São pessoas, são poucas, né, que a gente conhece, com certeza, que levam a vida, como a gente diz na flauta, né? E que tem uma vida tranquila. Você observa que é uma vida tranquila, mas as pessoas vivem ali no mundinho delas, fechado no mundinho delas. Uma coisa até publicou hoje, né, lá no Zap, e colocou o nosso grupo ali da palestra, da questão 988, né, de Livro dos Espíritos, onde um trechinho da questão é: cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. E aí a gente começa a se questionar o que nós estamos ainda fazendo aqui, o que nós podemos fazer ainda, e o que nós devemos ainda fazer para poder nos preparar para esse momento de transição. Ou seja, nós precisamos acelerar essa nossa vivência evangélica. O que é essa vivência evangélica? É colocar em prática os postulados de Jesus. É colocar em prática aquilo que Jesus trouxe, nos ensinou. Amar ao próximo, não é mesmo? Amar ao nosso irmão, acima de tudo. E amar a Deus e amar ao próximo. Então, esse amor que nós ainda precisamos compreender e vivenciar acima de tudo, essa vivência evangélica. Joana nos traz nesse texto, que é um texto muito rico e bastante esclarecedor, logo no início, ela coloca: a problemática da vivência evangélica, dia a dia, se nos afigura de profunda magnitude, exigindo de todos nós os mais acendrados esforços para materializar, através dos atos, as legítimas aspirações do nosso mundo mental. Então, nesse nosso momento de transição, nós lembramos também da advertência evangélica, né, do orai e vigiai. Orai para quê? Orai para quem? Vigiai o quê? Vigiai os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias atitudes. E orar para que não nos permitamos cair nas tentações do mundo. Ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, necessitamos, é claro, ainda de certa materialidade. Precisamos de um teto que nos abrigue, não é verdade? Precisamos do trabalho para nos sustentar, precisamos do alimento para manter este corpo ativo. Então, ainda precisamos de muitas coisas materiais, mas não necessariamente precisamos viver totalmente na materialidade. Podemos sim e devemos nos esforçar para viver do mundo sem ser do mundo, não é verdade? Assim como os espíritos já nos dizem. Devemos nos esforçar cada vez mais para que a materialidade seja apenas a necessidade momentânea do nosso corpo físico e de nossa vida enquanto encarnados aqui neste planeta. Mas devemos, acima de tudo, exercitar essa espiritualidade, nos espiritualizarmos cada vez mais. E não digo isso somente através do estudo,
porque o estudo nos dá a base. Mas o que efetivamente precisamos? Colocar em prática esse estudo. Que o estudo é necessário para o nosso esclarecimento, para a aceitação das adversidades que passamos na vida, mas se não colocarmos em prática, será uma folha morta, não é verdade? Assim como a caridade sem obras, a fé sem caridade, é uma fé morta. A caridade sem obras, só da boca para fora, também não tem validade alguma, não é verdade? E aí, Joana continua: sitiados por complexa maquinaria promotora do desequilíbrio de múltiplas facetas, não raro encontramos refúgio para o culto da sobriedade e da harmonia. Aí me recordo, eu faço yoga, e hoje um dos temas, né, a professora, ela é uma pessoa assim muito espiritualizada, né, inclusive, e ela tem um conhecimento muito grande dessa parte, principalmente de meditação, né, de você procurar se centrar mais, procurar ficar absorto à barulhada que fica à nossa volta e conseguir se manter nesse silêncio interior. E aí a gente remete também, mais uma vez, né, claro, sempre, Joana de Ângeles, quando ela fala que nós devemos, pelo menos durante 5 minutos do nosso dia, silenciar os nossos pensamentos. Aí a gente pensa, nossa, mas é quase impossível, né? Como é que a gente vai silenciar os pensamentos se a gente não para, né? É um turbilhão. Aquilo é uma coisa direta. A gente está sempre pensando em alguma coisa, em algum problema, em as nossas tarefas mesmo do dia a dia, né? Quem trabalha, absorto nos seus trabalhos, quem estuda, enfim. Nós temos uma gama de atividades diárias que faz, inclusive, com que a gente ache que o tempo passa mais rápido. Mas o tempo não passa mais rápido. Ele passa da mesma forma. Nós é que estamos tão atribulados, né? Tão corridos, que nós não paramos para observar o tempo. Por que será que os nossos avós, né, os nossos pais, tinham uma vida um pouco mais tranquila? Será que porque o mundo era diferente, né? Porque no tempo dos meus avós, a gente não tinha tanta coisa, mas o tempo era o mesmo. O que eles não tinham era tantos meios de comunicação como nós temos. Vocês já perceberam que a gente entra em qualquer coletivo e as pessoas nem se olham, porque elas estão o tempo todo de olho no celular, o tempo todo. Então, elas estão o tempo todo antenadas em todas essas mudanças que passam de uma forma muito rápida. E aí, quando eu vou viajar, não vou levar nem o celular. Passa um fim de semana num local onde você não tem esse acesso a essa comunicação, né, a jato, você percebe que o tempo passa mais devagar. Você percebe que você consegue aproveitar mais o seu dia acaba, né, entre aspas, tendo mais horas, porque você não está antenado nessas coisas que acontecem muito rápido, que é a internet, né, que são as notícias. E aí a gente consegue respirar. Aí a gente lembra dessa doença do século, né, que é a ansiedade, que a gente está sempre numa ansiedade, numa correria. E essa correria do dia a dia, ela só aumenta essa ansiedade, na verdade, né? Ela aumenta a ansiedade, porque você sai antes de trabalhar, liga a televisão, olha o noticiário, só vê coisa ruim. Aí aquela ansiedade já aumenta. Ai, meu Deus, e agora?
Não, porque tá tendo tiroteio não sei aonde, tá tendo blitz não sei aonde. E aí aquilo que você já tem, aquela ansiedade, ela tende a aumentar. E a ansiedade aumentando, a nossa mente acaba se povoando daqueles pensamentos mais negativos, daqueles conflitos, né, daquelas coisas às vezes mais depressivas. E aí o que a gente começa a jogar para toda essa psicosfera do nosso planeta? Essas sensações, que não são sensações boas, né? São sensações ruins. E a gente acaba entrando nessa onda de ansiedades, de depressão, de correria, né? De vida agitada, de pensamentos preocupantes. E aí o dia passa rápido e nem sempre tão prazeroso, porque estamos alimentando dentro de nós mesmos essas impressões, mais impressões que recebemos de tanta comunicação. Aí a gente fala, poxa, mas a comunicação também é boa, a internet também traz muita coisa boa. Com certeza. Todos os veículos de comunicação, eles são necessários para que nós saibamos o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à nossa volta. Basta que saibamos também não nos deixar contaminar pelas coisas ruins. Aí nós estamos vivenciando um momento ainda de muitas guerras, né? De muita desavença, de muito desamor. Aí a gente pensa, poxa, mas como é que 2057, daqui a 33 anos, esse mundo vai virar um mundo de transição? Essa transição, na verdade, né, vai se efetuar. Aí a gente pensa, mas 33 anos é pouco tempo. Se a gente pensar dessa forma, nem é tanto tempo assim. Mas, na verdade, as coisas, do jeito que elas vão, tão rápidas, 33 anos é um prazo até bastante razoável, se nós levarmos em consideração que nós também estamos nos engajando nessa mudança. Estamos também percebendo que as coisas também estão mudando. É como a própria espiritualidade fala, o mal ele é mais bem propagado, né? Parece um negócio meio complicado, mas não é não. O mal ele é mais propagado do que o bem. Lembrem-se do que aconteceu durante a pandemia, que foi, né, claro, todo mundo se trancou em suas casas, mas tiveram muitas pessoas que, independente do medo, né, de ser contaminado, saíram às ruas para ajudar. Quantas pessoas se dispuseram a auxiliar os seus irmãos mais necessitados? E sem temer pegar a Covid. E não foi depois da vacina, foi antes, né? Quando aquelas pessoas, principalmente os nossos irmãos menos favorecidos, passaram situações muito conflitantes, além, né, da doença, mas de não ter condições monetárias de sequer comprar o mínimo para a sua família. E nós vimos que muitas famílias, muitas empresas, muitas pessoas se mobilizaram para auxiliar esses nossos irmãos. E foi muito divulgado na época. E essas mesmas pessoas que se mobilizaram nessa época continuam se mobilizando, só que não é divulgado. Vejam aí o Sul, nosso Sul, tantas tragédias, mas tantas mobilizações. Quantos países foram solidários ao que aconteceu com os nossos irmãos do Sul? Quantas pessoas no nosso país, quantos estados, de todos os estados, se mobilizaram para ajudar esses nossos irmãos? E isso continua acontecendo. Estava sempre sendo noticiado. Agora já não está mais tão sendo noticiado. Mas, mesmo assim, eles continuam necessitando e continuam sendo ajudados.
mas o bem ainda é tímido. Mas isso não quer dizer que ele não esteja se ampliando. E aí, Joana continua. Por isso mesmo, quando desatentos das nossas responsabilidades, somos arrastados pelo rio caudaloso do desassossego, para despertarmos logo após, em idêntica paisagem, à daqueles que não firmaram compromisso com as realidades espirituais. Assim, considerando, é de bom alvitre recordarmos, vez que outra, as lamentosas advertências de Jesus, perfeitamente cabíveis em nosso comportamento. E aí lembramos das advertências de Jesus, sim, quando ele diz que ai de vós que sois ricos, pois já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora sois fartos, porque tereis fome. A vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim vossos pais trataram os vossos profetas. E assim todas aquelas outras advertências que Jesus nos fez e todos os exemplos que ele nos deixou. De exercitar o amor ao próximo, a caridade, de perdoar, né? 70 vezes 7. Então, todos esses ensinamentos de Jesus, e que muitos estão colocando em prática, sim, mas que não estão sendo divulgados. E nós, que aqui estamos, devemos lembrar que não estamos diferentes de nenhum irmão, porque somos espíritos. Apesar da nossa doutrina ser, com certeza, a mais esclarecedora, de nos dar mais subsídios para compreender essa necessidade de nos melhorarmos, né, através de descobrimentos, através de olharmos para dentro de nós mesmos, não estaremos livres de sermos questionados quando deixarmos esta existência. Porque não irão nos perguntar qual a nossa religião, qual a religião que professávamos, e sim o que fizemos daquilo que Jesus nos ensinou. Seremos cobrados por aquilo que deixamos de fazer. Porque nós, principalmente os espíritas, não podemos nem dizer que não sabemos. Não podemos utilizar essa desculpa. Porque temos todas as oportunidades de esclarecimento. Temos todas as oportunidades de estudo. E se não nos esclarecemos, e se não estudamos, é porque realmente não queremos. Porque o tempo, nós é que fazemos nosso tempo. Nós que temos que aprender a administrar o nosso tempo para poder ter tempo para o estudo e ter tempo para o exercício desse estudo. Oportunidades não nos faltam. Temos a nossa casa, né? Se disséssemos, não, mas olha, eu não vou sair na rua, né? Porque é complicado, eu não sei como fazer isso, né? Sozinho, acho arriscado. Mas nós temos a nossa casa, né? Temos a casa espírita que nos oferece a oportunidade de auxílio aos irmãos menos favorecidos, não é verdade? Temos aqueles que estão à nossa volta, temos aqueles com os quais convivemos, independente de familiares consanguíneos ou não, que muitas vezes nos procuram apenas por uma palavra amiga, que muitas vezes nos procuram apenas para poder desabafar, para ouvir, para que possamos ouvi-los. E isso tudo é um exercício da caridade. E aí eu trouxe para vocês também um livro muito bom, ele se chama O Homem e Deus,
Construindo a Felicidade. Não sei se vocês conseguem ver daí. É de autoria de José Luiz Condorcet. Ele traz para a gente, ele é um estudo de vários episódios, vários temas do livro dos Espíritos, do livro do Evangelho, né? Ele tem uma parte muito interessante que entra a parte de psicologia e espiritualidade. E no capítulo 8, onde ele fala sobre o homem e a terra, ele coloca assim: a terra também adoece. No homem, a doença psicossomática é definida pela ciência médica como uma doença física de origem psíquica sem causa orgânica esclarecida. Pela ótica espírita, dizemos que a mente do espírito, fonte dos pensamentos e sentimentos, é a comandante do psiquismo humano e que interfere em todo o organismo físico, em toda a organização celular, de maneira perfeita, célula a célula. É o espírito que gera e comanda o corpo físico. Segundo essa visão, o conflito psíquico seria o espelho do conflito do espírito encarnado. Então, o que ele fala aqui para a gente? Que, na verdade, nós adoecemos, nós ainda vivemos num mundo adoecido, porque o nosso psiquismo, o nosso espírito, ele ainda demanda, né, desse alimento espiritual, para que possamos ter esse nosso psiquismo melhor alimentado, através dessas das obras, né, da caridade, do estudo, mas, acima de tudo, de compreendermos que fazemos parte integrante desse nosso planeta e que nos cabe, sim, a nossa cota nesse processo de transição planetária. Então, não temos como dizer, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu estou aqui, eu vivo a minha vida, não faço mal para ninguém, não me meto na vida de ninguém, mas também não faço bem para ninguém, né? Aí lembramos o Evangelho, não seremos responsáveis só pelo bem que praticamos, mas pelo mal que... Desculpa, não seremos só responsáveis pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Então, essa atitude de acomodação, né, e muitas vezes até de uma preguiça psíquica, não pode ser mais a nossa atitude nesse momento, porque fazemos parte dessa engrenagem. Esse processo de transformação do mundo, ele depende da nossa transformação interior. Primeiro de tudo, da nossa transformação. Porque o mundo não vai mudar fisicamente, materialmente falando. O que vai mudar, na verdade, são aqueles espíritos que estarão encarnados neste mundo de regeneração. Porque o que faz o mundo ser de regeneração? Toda essa ambiência psíquica que vai existir neste mundo. Ou seja, será que seremos nós reencarnados nesse mundo de regeneração? O que nós precisamos fazer para isso? Precisamos fazer isso agora, vivenciando esse Evangelho. Porque se ainda nos achamos, né, e nos sentimos tão sofredores, se as nossas mazelas ainda nos fazem sofrer muito, precisamos compreender que ainda é o nosso remédio, a nossa necessidade. E aproveitar cada oportunidade dessa para olhar para dentro de nós mesmos e procurar essas causas. Nós vemos hoje, mais do que nunca, com
conflitos familiares, conflitos das pessoas procurando, né, a felicidade, procurando um novo modo de viver, ainda apostando nas coisas externas. E não vamos conseguir encontrar efetivamente no exterior aquilo que está dentro de nós. Porque somente nós podemos mudar aquilo que vivenciamos. Nós não conseguimos mudar o outro, mas conseguimos mudar a nós mesmos, não é verdade? E mudando a nós mesmos, nós conseguimos influenciar a conduta do outro, se o outro quiser. Da mesma forma que só conseguimos mudar se realmente quisermos. Eu vi outro dia não me lembro se foi Instagram, se foi Facebook, um vídeo, eu não me lembro quem postou, um vídeo de um companheiro, de um irmão, no Ocidente, no Oriente, perdão, onde ele trabalhava na roça, capinando, e ele não tinha do tronco para baixo. E ele estava lá, capinando, fazendo as coisas dele, fazendo força. Assim, é impressionante, impressionante. E ele realmente não tinha essa parte de baixo que a gente tem. Ele não tinha da cintura para baixo. Ele tinha o tronco, apenas o tronco. Né? E ele andava no meio da lama, capinando, andava no meio da plantação, colhendo, regando. Gente, uma coisa assim impressionante. Então você vê que é um espírito que veio com uma limitação muito grande, mas que soube utilizar essa sua limitação da melhor forma possível, de uma forma útil. Ou seja, ele tornou uma vida que para muitos seria uma vida de tristezas, até de inutilidade, uma vida onde ele trabalha, onde ele faz as próprias coisas, sem depender de ninguém e sendo uma pessoa útil, trabalhando e, com certeza, não tendo tempo para se lastimar, não tendo tempo para pensar, ai, meu Deus, por que eu nasci assim? Eu não podia ser diferente, eu não podia ter duas pernas, né? Eu não poderia fazer a mesma coisa que os outros fazem. Esse não perdeu tempo nessas lamentações. Ele procurou se esforçar para tornar a vida dele uma vida produtiva e útil. Imaginamos que, com certeza, esse companheiro deva ter o seu lugar no mundo de regeneração, porque ele usou tudo aquilo que Deus lhe deu, né, de forma necessária para ele, mas precária aos nossos olhos, né, materialmente falando, mas ele utilizou da melhor forma possível. E assim como ele, muitos companheiros são exemplos de limitações físicas e de grandes realizações em todos os campos, né? E aqui colocamos aqui também em um dos nossos estudos, né, sobre esse tema, uma frase que também me chamou muito a atenção, quando eles colocam nessa nossa transição que a velha ordem, ou seja, essa ordem que ainda vivemos, centrada em provas e expiações, começa a ceder lugar a uma nova realidade. As crises funcionam como catalisadores para o despertar da consciência. Então, vejam que as crises que estamos passando, aí a gente fala, gente, mas e essas guerras lá no Oriente, né? Parece que não termina nunca. A gente só vê guerra, só vê destruição, só vê miséria.
mas elas têm o seu fundamento. Por pior que pareça, elas funcionam para esse despertar de consciência, né? Vamos lembrar as guerras, né, que o nosso planeta já passou. Todas elas, todo pós-guerra, foi de grande crescimento. As últimas, com certeza, muito crescimento material, tecnológico, mas também teve o crescimento moral, porque aqueles que passaram pelos horrores da guerra, com certeza, se esforçaram para que isso não continuasse. E não foi só um esforço material, não foi só um esforço tecnológico, foi um esforço moral, com toda certeza. Porque quem vivencia o horror de uma guerra, de uma situação de conflito, não pode desejar que isso permaneça. Então, há aqueles, sim, como grande parte, que trabalha em prol de um mundo melhor. Só que, como a gente sempre fala, a divulgação ainda é muito pequena, né? E aqui nesse mesmo livro, O Homem e Deus Construindo a Felicidade, tem mais um trechinho aqui que ele coloca dessa forma. Muitos mentores espirituais afirmam que de todos os tipos de poluição que afetam a Terra, o mais grave é a poluição mental ou espiritual da atmosfera terrestre, pela qual todos nós somos responsáveis. Uma vez poluída, a Terra responderá de acordo com essa condição. Então, ou seja, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, que o planeta está vivenciando, é responsabilidade nossa. Então, não podemos nos eximir de fazer a nossa parte. E aí, mais um trechinho aqui. O homem carece transferir os cuidados que vem tendo com o seu corpo para a terra, entendendo que ela se trata de um organismo vivo, suscetível, podendo adoecer e se esgotar em suas energias vitais. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, também esclarece. O mal libera elementos perturbadores em ondas invisíveis, como potências atuantes, que agem sob a nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. Então, a nossa responsabilidade começa nos nossos pensamentos, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos jogando para a psicosfera do nosso planeta, jogando nessa teia que é formada pelas nossas energias. Estamos todos, né, imersos nesse fluido cósmico universal. Somos feitos da mesma matéria, psíquica, né, e materialmente falando, mas, acima de tudo, da mesma matéria psíquica. Nossos pensamentos, eles irradiam como ondas de rádio. Então, se eu me mantenho numa sintonia muito baixa, quais ondas de rádio vou sintonizar? Com certeza não serão, né, as FMs da vida. Serão aquelas, né, que são as ondas mais baixas, né? Alegoricamente falando, as AM, né? Ainda com muito ruído, sem uma percepção muito clara daquilo que estamos ouvindo, não é verdade? Então, precisamos modificar essas nossas ondas sonoras, né? Para que possamos contribuir para essa transformação desse nosso mundo, né? Onde vamos, né, nos desvencilhar do homem velho e abraçar o homem novo. E ainda a espiritualidade fala que aqueles que não estiverem aptos, né, a esse mundo de regeneração
irão para um outro mundo, né, que não será mais nesse nosso planeta, nas mesmas condições que ainda estamos. Ou seja, em outro mundo de provas e expiações. Ou talvez, né, num mundo de provas e expiações, talvez até com situações mais conflitantes, né? Então, precisamos nos esforçar ao máximo para que agora, nesta nossa oportunidade, né, como trabalhadores da última hora, possamos estar aptos a retornar em próximas encarnações no mundo de regeneração. A Joana nos coloca, continuando no texto dela, assim: o rio alcança o oceano depois de longo e difícil curso. O Sol beneficia a Terra, vencidas diversas atmosferas. O homem sensato obriga a paz, ultrapassadas com perícia amorosa, as inúmeras barreiras mediante incessante luta. Então, ela sempre nos coloca que nada é nos dado assim de facilidade. Nada é nos dado de bandeja. Então, se as coisas estão assim tão tranquilas, né? Tão fáceis, vamos nos esforçar para fazer o melhor de nós, para que a nossa vida seja produtiva, principalmente em prol daqueles que necessitam. Se estamos com mais tranquilidade, nesse momento minha vida está muito tranquila, então eu não vou fazer nada para nada dar errado. É a hora de investirmos naquilo que necessitamos investir, que é exercitar, acima de tudo, essa vivência evangélica. Exercitar aquilo que Jesus nos ensinou, para que não sejamos cobrados mais tarde pelo bem que deixamos de fazer, pelas oportunidades que passaram e que nós preferimos ficar ali, calmos e tranquilos, na segurança, né? Na pseudo-segurança do nosso lar. E aí ela continua. Repontam seduções fáceis e fascínios as miríades pelo caminho ao teu alcance. As miríades eram as ninfas, né? Era uma das ninfas da mitologia grega. E elas viviam, né, teoricamente, né, de acordo com a mitologia, naquela vida de divertimento, de tranquilidade. Eram seres assim diáfanos que viviam, né, volitando, e sempre assim tinham lá os seus deveres, mas se limitavam àqueles deveres, né, mais tranquilos. Sim, obrigada, Rose. É que eu aqui coloquei e eu estou sem relógio. Então, nós já vamos terminando, né? E aí, Joana coloca assim para a gente, né? Para dar um fechamento, porque, na verdade, é um assunto muito extenso, porque tem muitas coisas. Trabalhando na versão, persevera ainda e agora insiste na vivência evangélica. Trabalhando na gleba redentora, vês os que passam ociosos invejados. Recolheste, então, ao exame das próprias dores e sofres, como se fosses desditoso. Pouco te importem as dificuldades de agora. Não te deixes seduzir pelos tecidos lusídeos que cobrem corpos inclinados para baixo. Prossegue fiel, sem lamentos, e transforma a cruz das tuas provações em duas asas sublimes, para, terminada a tarefa na noite aflitiva, poderes desferir glorioso voo em ressurreição luminosa. Então fica aqui
a mensagem de Joana, que a gente pode resumir assim: vamos arregaçar as nossas mangas e, mais do que nunca, colocar mãos à obra para colocar em prática essa vivência evangélica que o Cristo está sempre nos convocando a exercitar. Que a espiritualidade amiga, que os bons espíritos, que Francisco, Jesus Gonçalves e Jesus, nosso amado Mestre, possa sempre nos fortalecer e nos encorajar nesta vivência tão necessária para a presente existência. Obrigada, meus amigos, pela oportunidade de estudo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, minha amiga, pela palestra, por esse estudo tão importante que você fez para todos nós. Estamos aqui muito felizes de te ouvir, dessa forma tranquila que você tem de falar e que tanto nos esclarece, que tanto nos traz essa tranquilidade, né? Então, só temos de agradecer por esse momento e vamos refletir, sim, bastante sobre esse tema tão importante que Joana nos apresenta, que é a vivência evangélica. Muito obrigada. Ó. Um beijo no seu coração. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Jaque, essa nossa irmã, por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui, e agradeço a todos vocês pela presença. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis e aos Espíritos amigos, agradecendo por essa oportunidade que nos reunimos aqui na Casa de Francisco para pensar um pouquinho, parar e pensar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a vivência evangélica que a nossa irmã Jaque trouxe para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos e nos envolva com a sua misericórdia, porque necessitamos muito. Obrigado, Pai, e ser conosco sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, queremos mais uma vez agradecer aqui a presença de todos. Olha que coisa maravilhosa, o William vem apresentando para nós o incentivo ao olhar. Que bonito isso, né? Muito obrigado pela presença de todos. Tá bom? Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Nossa, até legal. Muito boa noite. Muita paz a todos. Boa noite a todos, queridos. William, obrigado. É a companheira que você indicou. Ela aceitou o nosso convite, tá bom? Ah, que ótimo. Parabéns. Tudo de bom. Se tiver mais, manda mais, porque a gente precisa. Tá bom? Ó, Joana, querida, que Deus te abençoe e fortaleça. Dulcineia, Carmen, Ana, Jorge, William, Jaque, Denise, Menezes. Um grande beijo para todos, tá? Que o Senhor nos abençoe. Fiquem em paz. Tchau, gente. Dulcineia também. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira, se Deus quiser. Gostei, William, gostei. Muito bom, muito bom. Tchau, gente. Tchau. Eu vou encerrar aqui para todos.